Amém? Eu saúdo meus irmãos, né, com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Todos já me conhecem, que é o pastor Márcio, né? Mais uma vez, mais um dia abençoado, mais uma terça-feira abençoada, ao qual, né, eu estou aqui, né, meditando na palavra do Senhor, né? E Deus botou o desejo no meu coração de compartilhar, né, com todos os meus irmãos, né? Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar, que esse dia venha ser um dia de vitória para você, né? Também aqui eu já quero até, né, falar algo para os meus irmãos, né? Nós participamos de alguns grupos, né, evangélicos. Tudo para a glória do Senhor é de Deus. Ter os grupos evangélicos, sim, né, que todos os meus irmãos a gente vem anteceder, né? Você pode vir ali para o nosso, a gente pode vir para o seu. A Bíblia diz que nós temos que ter união, o importante é ter união. Contribui muito para o reino de Deus quando tem a união entre os irmãos. Mas, irmão, é eminente que não entre, né, o joio no meio, né? Sempre aparece um enviado, né, do diabo para postar coisas indevidas, coisas que não vêm da parte do Senhor. Mas eu peço a compreensão de todos, meus irmãos, qual grupo que você tiver, né? Se de repente o Satanás entrar lá e mostrar algumas fotos, alguma coisa, repreenda, apague, continue orando, é porque está dando certo. Se estão agredindo aí o teu grupo de oração, é porque está dando certo, é porque Deus está trabalhando, Deus está fazendo a obra. E tem muitas pessoas que não entendem, tem muitas pessoas que saem do grupo, né? Nem compartilha, nem ajuda em oração, né? Quando sempre procura um motivo, algo ali desagradável, e aquilo já é um motivo para se apartar. Isso não é de Deus, irmãos, né? Eu peço a compreensão de muitos, que Deus venha te abençoar, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus Cristo, amém? Graças a Deus. Vamos para a palavra, que é o que mais interessa, né? Vamos lá, Mateus capítulo de número 21, versículo de número 12, diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. É interessante que Jesus, né, Jesus Cristo, ele deu aqui um grande exemplo de zelo, né? Isso aqui é um grande exemplo para a minha vida e para a tua vida. Nós devemos buscar e ter zelo, né, pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, como eu acabei de comentar até mesmo pelo grupo. Tudo aquilo que desagrada, tudo aquilo que não provém de Deus, a gente tem que se apartar, a gente tem que tirar. Mas aqui Jesus, ele está dando um grande exemplo para esse povo, porque Jesus, ele entrou no templo com a intenção de orar, intenção de buscar a presença do rei. Mas quando ele chegou lá, ele viu que estava tudo fora da direção, tudo fora dos padrões do Senhor. É interessante que João Batista, ele passou 30 anos no deserto. Nós entendemos a história de João Batista. E quando João Batista estava no deserto, ele encontrou uma tribo chamada os Essênios. Era um grupo de pessoas de Deus, pessoas que oravam, pessoas que buscavam. Eles tinham os costumes de orar e de buscar a presença de Deus. Não é à toa que João Batista, quando ele entra na cidade de Jerusalém, ele já entra batizando. Por quê? Porque aquele povo também tinha o costume de fazer os seus batismos na água, né, lá fora da cidade. Eles não compactuavam, né, com a antiga aliança. Eu imagino que eles viam esse exemplo aqui. Por isso que os essênios saíram do meio do povo de Deus. Eles não aceitavam ver de que forma que eles estavam conduzindo, né, a casa de oração, de que forma que eles estavam agindo na casa de Deus. E eles se apartaram, né? E eles faziam a obra fora dos muros de Jerusalém. Mas eles eram homens de Deus, homens de oração. Não é à toa que João Batista, quando ele veio com poder e com autoridade. É interessante que João Batista, quando ele veio do deserto, ele veio cheio de Deus. Ele veio profetizando, justamente o que o profeta Isaías, né, profetizou lá em Isaías, capítulo de número 9. Significa que João Batista estava no deserto, mas ele era um homem de oração, ele era um homem que lia os pergaminhos
né? Ele não veio de qualquer jeito. João Batista veio cheio do poder e cheio da autoridade, ou seja, é um exemplo para mim e para você, né? O Timóteo nos ensina, segundo Timóteo, que nós temos que ser obreiro preparado, né? Para que não tendo que se envergonhar, né? Ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Outra coisa também, se tratando de teologia, tem pessoas que não fazem teologia e tem pessoas que fazem teologia, né? É interessante, e tem pessoas que fazem teologia e critica aquele que não faz, e aquele que não faz critica aquele que faz. Mas isso aí não é de Deus, meus irmãos, né? Várias vezes eu vejo em cima dos altares, às vezes as pessoas vão pregar a teologia, vão pregar o evangelho, e pessoas que têm, né, o curso de teologia, uma pessoa bem instruída, isso é maravilhoso, isso é bom demais. E aí ele pega a sabedoria dele e aí ele massacra aquele pequenininho, aquele que não tem o ensinamento, aquele que não buscou aprender, né? E aquele que não fez o curso, que não estudou porque não quis. Muitas vezes, quando pega o microfone também, ele vai julgar e criticar aquele que fez. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui no livro de Romanos que vai nos libertar, né? Vai abrir o nosso entendimento sobre essas questões que muitas vezes a gente sai da direção de Deus, né? A gente critica, a gente julga, né? O irmão ou a irmã que fez o curso, a pessoa que estudou, ou aquele mesmo que não estudou. Mas a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Ou seja, como? Me ensina aí, pastor, como é que a gente faz para crescer na graça? É simples. Primeiro você vigiância, primeiro lugar. Aí você vai orar e aí você vai consagrar, né? Você vai crescer na graça, no mundo espiritual. Ou seja, você vai estar cheio do poder e da autoridade. E no conhecimento é você aprender cada vez mais, buscar um estudo mais profundo, para que você venha entender, para que o diabo não venha te enganar, né? Uma arma muito forte nas mãos de Satanás é a ignorância do homem de Deus e da mulher de Deus, não ter o conhecimento da palavra. A Bíblia diz lá em Oséias que o meu povo perece por falta de conhecimento. Na antiguidade o povo perecia porque não buscava, né? Não buscava o conhecimento, né? Eu não estou aqui tentando agradar nenhum lado e nenhum outro lado, né? O que eu estou querendo dizer para meus irmãos, tanto faz você fazer teologia como não fazer, é de Deus, é bênção, você vai crescer na graça e no conhecimento. E aqui no livro de Romanos, capítulo de número 14, diz assim, ó: acolhei aos que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil, ou seja, aquele que não tem conhecimento, come legumes. Quem come, olha só, versículo de número 3, olha o que diz, ó: quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus escolheu. Maravilha de Deus. Então segura essa palavra aí no teu coração, né? Vamos voltar lá para o templo. Jesus chegou e ele viu que estava tudo desestruturado, tudo desorganizado. Mas era da vontade de Deus que aquele povo tivesse na posição, que aquele povo estivesse orando, que aquele povo estivesse clamando. E a Bíblia diz que Jesus, irmãos, ele agiu de uma forma poderosa, né? A Jesus, ele chutou as cadeiras, ele expulsou os cambistas. A Bíblia diz: irei, mas não pequeis. Jesus ali, ele irou, mas ele não pecou, deu lugar à ira. E hoje, qualquer situação que passa na minha vida e na tua vida, se porventura você se irou por qualquer motivo, tem pessoas que já dizem: olha, ele está fora da direção. Não, você não está fora da direção. Você não pecou, você deu lugar à ira. É o que nós aprendemos lá em Romanos capítulo 12. Né? Nós demos lugar à ira, mas nós não devemos pecar. Jesus aqui, ele deu lugar à ira. Ele não aceitou a baderna lá no templo de oração. Quero trazer para hoje, para a minha vida e para a tua vida, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16, a Bíblia diz: não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de nós? Ele diz que nós somos casa de Deus, morada de Deus e habitação de Deus. Ou seja, é da vontade e do agrado de Deus que eu e você venha buscar o conhecimento, o entendimento, a revelação
a trepidez da palavra do Senhor, mas também é da vontade de Deus que a gente esteja sempre orando, buscando, consagrando, jejuando, vigiando, para que as promessas de Deus alcancem a minha vida e a tua vida. Ou seja, é do desejo de Deus que eu e você desça a casa do oleiro, é da vontade de Deus que a gente venha organizar a nossa vida espiritual. Quem sabe você está aí do outro lado, né? Quem sabe você ainda não procurou organizar esse lado, né? E Deus está falando contigo nessa manhã. Desça a casa do oleiro, busque a presença de Deus, aleluia, para que o Senhor venha se agradar, né? Do seu testemunho, do meu testemunho. Esse povo aqui, eles estavam dando mau testemunho, né? Estava totalmente desagradando o coração de Deus. E aqueles que estavam fora dos muros de Jerusalém, que eram os incênios, e foi justamente aquela tribo que saiu do meio do povo de Deus, foi justamente aqueles que estavam dando bons testemunhos. Eles deram tão bom testemunho que João Batista agregou com eles no deserto. João Batista aprendeu sobre as Escrituras. João Batista aprendeu a batizar, né, com os essênios. E quando João Batista ele entrou na cidade de Jerusalém, é interessante que a sua função foi aquela, ele batizava. A história diz que o João Batista batizava uma base de 5.000 pessoas por dia, e João Batista ele fez 200 discípulos, e os seus discípulos também batizavam, amém? Ou seja, nós somos o espelho dos nossos líderes. Você é o espelho do seu líder. Se o seu líder ora, você é de oração. Ou seja, você é pai de família, você é mãe de família. Se você é um homem de oração e uma mulher de oração, o seu testemunho vai edificar a tua casa, a tua família, vai transformar o ambiente, todo o ambiente, como Deus fez na vida de José. Deus deu vitória para José naquele ambiente familiar, um ambiente de guerra, onde os seus próprios irmãos estavam querendo destruir a sua vida. Mas José, ele foi um homem que ele permaneceu na fé, com o seu caráter, com a sua posição, e o Senhor deu vitória para ele. Ainda que ele passou ali pelos desertos, pelas covas, pelas cadeias, mas o Senhor tirou ele do pó, aleluia, e levantou ele como um grande homem de Deus, amém? É assim que Deus vai fazer na tua vida. É assim que Deus vai fazer em toda a tua família, em nome de Jesus Cristo. Então, toma posse dessa palavra, receba essa palavra, amém? Que essa palavra venha fazer um efeito muito grande na tua vida e na minha vida. Recebe essa semente, segura essa semente, e que o Espírito de Deus fale mais ao teu coração no decorrer do dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Bom dia, que Deus venha te abençoar toda a tua casa, toda a tua família. Continue orando pela minha vida, amém? Nós estamos aqui num propósito, aqui nesse lugar, é um propósito de 30 dias, em prol de cura, libertação, salvação, recurso, né, e agradecimento a Deus, né? Nós estamos apresentando, e eu creio no teu milagre. Você que tem recebido esses vídeos, você que, aleluia, está agregado lá no nosso grupo, né, da igreja Propriedade de Deus, não só lá, mas nos outros grupos também, que todos são de Deus, amém? Participe de todos, né? Quanto mais você busca, quanto mais você recebe, mais graça a Deus ele te dá. Quanto mais oração, mais poder, amém? Graças a Deus. Quanto mais o povo lá orava, né, mas Deus dava vitória para Pedro lá dentro da cadeia. O povo orava continuamente, e o anjo desceu e arrebentou as correntes e deu vitória para Pedro. Deus vai dar vitória para você, para toda a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Que Deus venha te abençoar nesse dia. Foi a palavra que Deus botou no meu coração. Reflita nela e deixa o Espírito de Deus terminar uma grande obra que ele começou na tua vida, amém? Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pastor Márcio Cristo e família.